Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, mais uma vez estamos aqui dando prosseguimento a esse projeto Salmos. Hoje para meditarmos no Salmo 53, em algumas versões bíblicas, Salmos 52 e 53. Um salmo de autoria do grande rei Davi, e onde ele vai hoje aqui refletir em oração mediante o Senhor sobre a insensatez de um coração que diz Deus não existe. Irmão, irmã, esse pode ser o extremo, certamente é o extremo, é o ápice, é o apogeu para uma alma que se entregou ao pecado, à devassidão, à iniquidade, que é de chegar a esse ponto, de declarar dentro de si, de decretar dentro do seu coração, no mais íntimo da sua alma, Deus não existe. Como disse o famoso profeta, o famoso filósofo Nietzsche, Deus está morto. Davi ele diz que o insensato diz no seu coração Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis, não há quem faça o bem. Se Deus é morto, se Deus é extirpado num coração, numa alma, Deus que é o sumo bem, automaticamente o bem também se extirpa nessa alma, nesse coração, nesta vida. E as atitudes dessa pessoa, as condutas dessa pessoa, somente serão um acúmulo de abominações, de abjeções, de malefícios, de impropérios, de indignidades, dos mais variados tipos de mazelas que se possa imaginar. É uma alma que perderá totalmente o freio moral, perderá totalmente os limites e chegará aos extremos de fazer o que bem pensar de sua vida. Então, bebedeiras, adultérios, prostituições, orgias, depravações, agressões ao seu corpo, maculações do seu corpo, desprezo à vida do outro. Então, matar, extirpar a vida de alguém é como se eliminasse um mosquito. Essa pessoa, essa pobre alma não tem freios na sua língua, então suas palavras, pouco importa se ferem, se maltratam, se machucam, se causam danos, se rouba, se corrompe, se prejudica o outro, se faz algum mal ao outro, pouco importa, porque já dizia o famoso escritor Dostoiévski, uma alma que renegou a Deus, a ela tudo lhe é permitido. Então eu vou prestar contas a quem? Eu não tenho ao que prestar contas a quem? E aqueles que se entregam no pior dos ateísmos, que é o chamado niilismo, ou seja, aqueles que acreditam que para depois daqui o que existe é o nada, não existe mais nada. Então não existe porque eu ter freios para fazer o que eu quero, o que eu acredito aqui nesta vida, porque não tem ninguém me olhando, não existe um ser superior me olhando e pesando as minhas atitudes e condutas. Mas ao contrário, Davi diz aqui nesse salmo, no versículo 3, do céu Deus se inclina sobre os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento e busque a Deus. Deus está olhando para todos, sim, e está vendo as condutas dessas pobres almas, buscando e observando tristemente, vê que perderam todo o conhecimento de Deus, todo o temor de Deus, que o Senhor já avisava pelo profeta Oséias, meu povo se perde por falta de conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, literário somente,
É um conhecimento de intimidade, de comunhão com o próprio Deus. Quando uma alma perde essa comunhão com Deus, perde esse temor do Senhor, ela se perde de Deus, Deus se perde dela, e essa alma entra numa escalada de indignidades, de impropérios. Por isso que Davi vai continuar questionando: todos se extraviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um só. E nesses dias atuais, meu irmão, minha irmã, onde nós podemos encontrar o bem? Vendo que esse mundo avança contra a fé, repugnando a fé, renegando a fé, atacando a Deus, atacando a religião, atacando o cristianismo, atacando aqueles que propagam essa palavra, que dizem: não, nós não temos autoridade absoluta para fazer o que quisermos da nossa vida, como muitos dizem: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é bem assim. E infelizmente, triste é o fim daqueles que enveredam por esse caminho de dizer: a vida é minha, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, porque o final é sofrimento, é angústia, é desespero e muitas vezes a finalização da própria vida, infelizmente. Então, que o Senhor nos guarde de tamanha insensatez, de enveredarmos, de mergulharmos de cabeça numa vida de pecado, de iniquidade, de insensatez, ao ponto extremo de dizer: Deus não existe. Mas pelo contrário, quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará, diz Davi, fechando esse salmo. Que o Senhor traga essas vidas, as nossas vidas do pecado, de volta para junto de si, e que nós que somos esse Jacó, essa Israel, exultemos de alegria, como eu exulto de alegria de um dia ter sido tirado do meio do mundo e do pecado, conhecido os caminhos do Senhor, dizer com todas as letras: Deus existe sim e é maravilhoso, e tem realizado maravilhas na minha vida, e eu não tenho do que me arrepender, mas somente glorificar esse Deus. E que assim seja com você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, paz e bem.